valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão. Uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugídios do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador, não ingratidões e apopos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhece o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições imprescindíveis tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos.
Até hoje foram produzidas 1.451 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, esteja antenado no que está acontecendo no mundo material e também no mundo espiritual. Isso porque a tecnologia hoje já nos dão conta de que existe sim vida fora da matéria, o mundo espiritual. Terceira Chamada, como é um programa espírita, vem contribuindo, inclusive, no esclarecimento de algumas coisas que são fantasias mesmo e outras não, são a mais pura realidade. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. E agora tá bombando nas redes sociais. A NASA já colocou em pauta a segunda caixinha de Pandora, mostrando sim que existe vida em outros planetas. Tem gente aí que não tá nem ligando, mas os próprios membros da NASA, os governantes mundiais dizem que as religiões têm um papel importantíssimo, porque tem gente que vai fazer as mais diversas interpretações. Cabe ao Espiritismo também na ajuda do esclarecimento. Então, o programa Espírita Terceira Chamada, aqui na Rádio Clube do Pará, há 27 anos vem cumprindo seu papel. A gente traz notícias atuais, analisa à luz da doutrina espírita, colocando o quê? Que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Nada de temer as coisas de Deus. Não temos as coisas de Deus. Isso me faz lembrar o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, quando ele foi nomeado. Ele chegou lá na Praça de São Pedro, olhou para a população um tanto desesperançosa. Ele disse: meus filhos, não tenham medo. Não tenham medo, porque eu não tenho medo. Quer dizer, o homem que passou realmente coragem, fez o seu papel, visitou muitos países e assim, quem abraça a Deus não pode ter medo não, tem que ter confiança. E confiança também vai atrás do quê? De conhecimento. A gente precisa conhecer. Se não conhecer, a gente fica com medo mesmo. E como nós temos o nosso bloco de curiosidade, que de vez em quando traz um assunto que às vezes não é nem a nossa praia, mas é preciso a gente conhecer. Porque se a gente não vai ser tomado o quê? Por pessoas que vão fazer aquela lavagem cerebral em nós. Então, olha a primeira curiosidade daqui do Terceira Chamada. Qual é a velocidade de rotação da Terra? Por que não sentimos o movimento se o planeta gira tão rapidamente? E eis a resposta dos cientistas físicos e astrofísicos. A velocidade de rotação da Terra sobre a linha do Equador é de 465 metros por segundo. Como estamos presos ao planeta pela gravidade, nós deslocamos no mesmo ritmo, assim como a atmosfera que nos envolve, daí não percebemos tal movimento. Nonato, tu sabe que eu me lembrei? Vai ver que um extraterrestre vindo lá de fora, aí vê o Nonato correndo assim, tá? Ei, aquele ser humano tá correndo, não que nada. Aí ele tá seguindo o padrão da velocidade do planeta. E a gente nem sente, né, Nonato? Com certeza. Você que é dado realmente à engenharia, a gente nem sente, mas a gente tá andando assim na velocidade, no mesmo ritmo da Terra, né? Isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. E hoje ele veio todo de azul marinho. Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Minhas satisfações. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que tem tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. Domine a sua irritabilidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques que já está no ar.
Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque também os nossos expositores da ADEPA fazem visita a algumas instituições espíritas e não espírita. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. O endereço eletrônico da ADEPA, ADE-PA, ADE-PA, tudo com letra maiúscula. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem a informes e ao que está acontecendo no movimento espírita. Olha só, hoje terminou a Feira do Livro Espírita de Ananindeua, Pará, e Raimundo Trindade convidou gentilmente a ADEPA, Lírio do Vale, para fazer parte dessa logística. E já está nas redes sociais as fotos aí do evento, muito bonito, na sua 15ª edição. Também queremos dizer que o programa espírita Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube, mas é o canal da ADEPA. Então, perdeu a edição passada, certo? Você vai lá no canal do YouTube, não deixe de se inscrever, apertar lá o sininho para avisar você, até porque temos palestras, certo? Palestras que nós realizamos, eventos que nós realizamos e outros programas espíritas. Então a ADEPA, ela vem cumprindo o seu papel, divulgar o espiritismo, fazer com que você fique muito mais próximo do entendimento no que está acontecendo no mundo. E o meu querido Rui Carlos sempre dando aquela palhinha, dizendo quais as casas espíritas que ele faz visita. Essa semana teremos... Você está onde, Rui? No sábado, às 8 horas, na Casa Espiritualista Palmétrica, Amor de Jesus a Maria, Amor de Jesus e Maria, falando sobre mais uma página no Evangelho. E à tarde, vamos lá na Sociedade Espírita Servido a Deus o Próximo, lá no Jurunas, Fernando Guilhom, falarmos sobre outro tema do Evangelho, vinculado do Bem-aventurados Misericordiosos, Bem-aventurados Puros de Coração. E no domingo, sempre às 17 horas, o estudo do Evangelho pela página do YouTube que eu utilizo, que é justamente o @rui-m8w. Venha conosco, vamos somar juntos e estudarmos o Evangelho. E agora, na quinta-feira, né, Nonato, você vai estar no Centro Espírita Amor a Maria. O Amor a Maria fica localizado na passagem São Silvestre 21 e 28, entre a Alcino Cacela e a 9 de janeiro. Palestra pública às 9 horas. Você já tem um tema, Nonato? Ainda não? Tem, sim. Ah, qual é o tema? O dever. O dever. Então, quinta-feira agora, 9 horas da manhã, Nonato França, na Cremação, Centro Espírita Amor a Maria. E eu, na quinta-feira eu estarei no Lírios de Amor e Paz, no Conjunto Satélite. Vou fazer uma visita à minha querida amiga Leila. Conjunto Satélite WE número 8, casa 535, Belém, Pará, Brasil. Sistema Solar Via Láctea. Pronto, não tem como errar. Então, 19 horas lá no Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite. Tá? Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita, visitando as nossas plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME, acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Só nas caixas. Do mundo
seus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentir sozinho, no abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentir sozinho, o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. E vamos a mais uma curiosidade. Rapaz, na realidade, a natureza de Deus tem cada maravilha mesmo, e que a gente fica passado. Plantas que se autonutriem, certo? Oxigênio que fica se modificando. Existe animais aí que se autorreproduzem. Então há muita coisa para se estudar realmente diante da própria natureza. Por isso que a gente nunca pode dizer que Deus nos criou para sofrer. Não. E às vezes eu me perguntava se existia algum animal que não bebia água. E aí nós fomos atrás. Existe algum animal que não bebe água? O koala, mamífero marsupial presente na Austrália, é um dos animais que não bebem água nos primeiros meses de vida. O filhote, que nasce pouco maior que uma abelha, vive dentro de uma bolsa no abdômen da mãe. Ele se alimenta de leite e de uma secreção liberada pelo ânus materno. Quando o aparelho digestivo está formado, o koala passa a ingerir folhas, ramos e bromos de eucalipto, chegando a consumir até 1 quilo de alimento por dia. Esses animais não bebem água porque seus pratos favoritos contêm todo o líquido de que precisam. Outros animais, como a garça, a girafa, o rato e certas espécies de coelhos, também são capazes de retirar dos alimentos toda a água necessária para a sobrevivência.
Sabe que isso nos faz pensar, meus queridos ouvintes, que a gente tem que rever, inclusive, a nossa alimentação. O problema hoje em dia é a alimentação desregulada. Muito agrotóxico, né? Muito produto químico e, às vezes, prejudica o corpo humano. Diga lá. Você sabe que o único mamífero que bebe leite a vida toda somos nós, o ser humano? Pois é, já tem isso incrível. aí. Até hoje eu não consigo entender, e a ciência também não consegue me explicar por quê. Mas até hoje a gente bebe leite. Quando na verdade a nossa mãe nos alimenta naquele período necessário. E depois a gente continua a beber leite, diferente dos outros mamíferos. Dizem, Nonata, que é a indústria. A indústria faz a propaganda e aí fica. A indústria que faz. Tem muita indústria aí que sabe fazer o marketing. E aí, de uma certa forma, prejudica a nossa saúde. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Você já reparou o que é um herói? Ponto de interrogação. O trabalho diário, as condutas difíceis, a luta constante, tudo isso forma de você um herói. Eis aí a resposta. Então, não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir coragem e alegria que habita em você. Você é um herói, comporte-se como um herói. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 30 de maio de 2026. Suposta sucuri de 3 metros é vista na praia de Mosqueiro. Nas gravações, é possível observar um objeto alongado boiando na água e muitos acreditam ser uma sucuri. Autor, Maiara Monteiro. Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã deste sábado, dia 30, tem chamado a atenção de moradores e internautas. As imagens teriam sido registradas na Praia da Ponte, localizada na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, e mostram o que seria uma grande cobra se deslocando pelas águas próximas a orlas. Nas gravações, é possível observar um objeto alongado boiando na água, que muitos acreditam ser uma sucuri. Segundo relatos de quem filmou a cena, o animal aparentava ter mais de 3 metros de comprimento. Surpreso com o que vê, o autor do vídeo comenta: "Olha aí, rapaziada, o tamanho dessa cobra que boiou aqui perto da ponte, o tamanho dela é muito grande." A suposta aparição teria causado preocupação entre alguns banhistas que estavam no local. No entanto, poucos minutos depois, o animal ou objeto avistado desapareceu da vista de quem acompanhava a movimentação. O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, mas nem todos estão convencidos de que se trata realmente de uma cobra. Muitos internautas levantaram a hipótese de que a imagem possa mostrar apenas um tronco ou galho afastado pela correnteza, algo comum em uma região cercada por áreas de floresta. Entre comentários bem-humorados e teorias sobre o ocorrido, alguns usuários chegaram a mencionar a famosa lenda da cobra grande, figura conhecida do imaginário popular amazônico. Afinal, seria apenas um engano provocado pela distância das imagens, ou a lendária cobra grande que resolveu dar as caras em Mosqueiro. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do objeto registrado. Aí, Nonato, eu vou ficar engatado no imaginário. Eu me lembro que quando eu era gurizinho mesmo,
eu sempre ouvi a história da lenda da cobra grande, né? Também eu ouvi muito. Isso assustava. Isso assustava. Mas com o advento da internet, troca de conhecimento, a gente vai vendo que muita coisa é folclórica mesmo e fantasia. Mas por que o Terceira Chamada trouxe esta matéria do Diário Online? Porque aqui no Terceira Chamada a gente sempre procura alertar você, querido ouvinte, para ter cuidado entre a fantasia e a realidade, né, Nana? Porque tem muita gente aí que abraça uma ideia que surge nas redes sociais e traz como verdade, aí causando o que? Pânico, terror. Então por isso que inclusive a autora, né, a Maiara, ela tem um cuidado na hora de redigir, dando as mais diversas versões, mas não ficou batendo o martelo. Isso viralizou semana passada inteirinha. Instagram, TikTok e tudo mais, mas realmente não ficou bem definido se era uma cobra ou não, porque eu não vi se movimentando. Tu chegou a ver isso, Nonato? Não cheguei a ver, não. Mas é uma preocupação da Terceira Chamada, né, Nonato? Tirar fantasia e realidade, né? Nos dias atuais isso é muito importante, né? É verdade, Douglas. Nosso objetivo aqui no programa e também dentro da visão que nós defendemos como espírita é fazer essa distinção entre realidade, tá certo, e imaginário. Não obstante, todos nós ainda estamos muito próximos de um e do outro. Porque, Douglas, todos nós sabemos como espírita que nós estamos saindo da concepção do instinto e da animalidade, agora que a nossa razão está despertando para o espiritual. Mas o nosso objetivo não é esse, é exatamente de fazer com que a gente faça essa distinção, não é mesmo? E isso está ao conhecimento e ao alcance de todos, independente da concepção religiosa, política, social ou qualquer coisa nesse sentido. Isso denota em nós ainda a nossa humanidade instintiva, não acreditar no sentido folclórico, mitológico, mas nós estamos caminhando, Douglas, e para a nossa realidade do conhecimento espiritual que nos liberta. Sim, porque o mundo espiritual é fato, ele existe, mas tem muita gente que ainda coloca o místico, né, a fantasia, e é muito bem lembrado você, hoje, a nossa realidade é outra, a nossa inteligência ficou mais apurada. É verdade, Douglas, mas não obstante, nós teremos que dizer e até mesmo aceitar isso não como uma ofensa de que muito de nós ainda está na infantilidade espiritual, não é? Mas por isso que o mundo abraça todos nós. Mas a gente vai crescer, né, Rui Carlos? Afinal de contas, o Rui Carlos está aí também para dizer, olha, não acredite muito, vamos analisar para ver se é falso ou verdadeiro, porque homens preocupados com o bem-estar físico do ser humano tem esse papel, né, Rui? Sim, sem dúvida dizer nenhuma. O que é fantasia e o que é realidade, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que sempre semear a esperança no coração das pessoas, não o terror, principalmente no dia de hoje, que é necessário tanta esperança, tanta paz no coração das pessoas, com tantas adversidades ao seu redor. Então, se eu começo a cultivar determinadas crendices, determinadas visões, eu acabo desestruturando o coração das pessoas. Bem sabemos que o ambiente está meio desequilibrado, mas não é por isso que a gente vai ver serpentes descontroladas e monstruosas por aí. É aquilo que a gente tem que ter noção dessas realidades. Isso me faz lembrar uma passagem espírita, da vivência espírita de um determinado grande trabalhador da doutrina, que estava esclarecendo os espíritos quando um espírito deu a sua comunicação e disse que o nome dele era Jesus. Aí todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a se emocionar. Aí o grande palestrante, o grande facilitador, o grande coordenador de mesa, o grande dirigente de mesa, teve a percepção de perguntar como era o sobrenome do Jesus. E aí o Jesus disse, eu sou Jesus de Almeida. Disse, mas não é aquele Jesus que nós estamos esperando, né? É um outro Jesus, e acabou o choro, acabou tudo, porque todo mundo estava sendo levado a uma emoção que não existia. Então nós teremos cuidado com os espectros da vida e não potencializemos o que não é para ser potencializado.
investigar, né, Rui? Investigar essa que é a realidade. Então, fica aí a dica, mas que causou barulho nas redes sociais. O assunto ainda está viralizando, mas tirar a fantasia da realidade. E do clima também, né? O clima está mudando, os animais estão se movimentando e por aí vai. Mas não tenha medo, não tenha medo. Tá? Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, já tá na área aí, tá na área, Arraial do Pavulagem, todo domingo lá na Praça da República. E aqui a gente vai começar também o nosso momento aí das quadras juninas. Arraial do Pavulagem, Canoinha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Canoinha lá do vai quem quer, faz marola na rota cruzeiro, uma flor de açucena do vale, vou levando na mão de oferenda. Violeiro, dedilho de aço, no mormaço do sol mês de dezembro. Eu me lembro das chuvas de março, alagando a campina eu me lembro. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, cordão é um tesouro que veio do mar. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, cordão é um tesouro que veio do mar. Canoinha lá do vai quem quer, faz marola na rota cruzeiro, uma flor de açucena do vale, vou levando na mão de oferenda. Violeiro, dedilho de aço, no mormaço do sol mês de dezembro. Eu me lembro das chuvas de março, alagando a campina eu me lembro. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, o cordão é um tesouro que veio do mar. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, o cordão é um tesouro que veio do mar. E vamos a mais uma curiosidade, mundo animal, mundo animal. Os cangurus conseguem andar para trás? Rapaz, eu fico passado que tem gente que observa tudo na natureza, cara. Tudo na natureza. De onde o cara vai ver que ele fica olhando assim o canguru e tal. Mas é bom saber. Os cangurus conseguem andar para trás? Esses marsupiais não andam nem para frente e muito menos para trás.
pois não move uma perna independentemente da outra, a não ser quando nadam. Por isso, passa a maior parte de suas vidas saltando. Eles usam a cauda grossa e pesada como ponto de apoio para seus saltos. Ela poderia dificultar seus movimentos caso os bichos quisessem usar marcha ré. Isso não acontece com frequência, mas é possível que o canguru salte para trás, especialmente se estiver em perigo. Observando os animais e os seus sistemas de defesa, o homem também começou a verificar como se defender de certas coisas. Então é aquele detalhe, né? Eu não vou entrar numa briga sem antes saber como é que o cara briga. Então tem gente, olha, vamos supor, pescaria. Não é qualquer um que sabe pescar. Tá entendendo? Caçar animais, não é qualquer um que sabe caçar animais, porque existe realmente animais que têm as suas características. Eu, pelo menos, conheço pessoas que têm marcas aí bastante tristes por desafiar certos animais. Então vamos estudar o comportamento aí, que hoje as redes sociais traz um leque de conhecimento sobre a fauna e a flora. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. E se for verdade, mesmo assim não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale-se. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que faça com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro, quando se cala o erro do próximo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são subsidiários. A primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e intelectual. E moral. Aliás, vou repetir. O Livro dos Espíritos contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E eis a resposta dos imortais. São no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Nonato, é incrível, né? O ser humano, ele adora reclamar de tudo, né? Mas nunca se olhou como um espírito em evolução. É verdade, é verdade? Douglas, é verdade.
É tanto que... Aliás, até mesmo, pegando um pouquinho que você falou no Diário Online, você abordou isso, a questão da evolução, né? Sim, sim. Douglas, quando a pergunta ela denomina de terrível provas, ela está se relacionando ao homem. Por isso que diz tanto terríveis para o homem e dá uma denominação, desgraça ou riqueza. Só que como na resposta aos imortais ele disse que tanto numa quanto noutras vai depender do homem e da sua colocação diante daquilo que está sendo feito como prova para ele ou para nós. Então é muito sábia essa resposta. Por quê? Porque ela, nesse aspecto, ela vai fazer aquilo que nós vamos nos nivelarmos todos com a concepção que nós temos da reencarnação, que um dia, se é para nós a desgraça, o sentido de ser pobre, um dia será também uma desgraça para nós o sentido de ser rico e não saber usar a riqueza que tem. E a recíproca é verdadeira com relação à questão da pobreza, porque nos gera revolta, tá certo? E nesse aspecto de revolta, nós não iremos aceitar plenamente a prova da pobreza como um aspecto de evolução. Eu conheci um empresário, faz tempo que eu não vejo ele, e ele e o irmão dele que administravam a empresa. Ele era da logística, gostava de lidar com o público e tudo mais, certo? Ele tinha essa capacidade de atrair os clientes para a empresa. Já o irmão dele não. O irmão dele gostava de ficar o quê? No escritório. Ele organizava administrativamente o escritório de uma mestrilha e disse assim mesmo: Douglas, aqui a gente se entende, porque é cada macaco no seu galho. Eu já tentei ficar no escritório, baguncei tudo, ainda levei puxão de orelha do meu irmão. E o meu irmão já tentou fazer o que eu faço. Ele não conseguiu, porque ele não sabe dialogar. E aí o que se chama isso? Evolução. Quando você sabe qual o seu papel na vida, para que você veio, você estando ou na pobreza ou na riqueza, você vai desempenhar o seu papel de felicidade. Porque quantas vezes a gente não vê pobres tão felizes, cara, com o que tem, e ricos tão tristes com o que tem. O que acontece? É o não olhar o que eu vim fazer. Então você tem que saber, porque tanto um como outra é evolução para o espírito, não é, Rui Carlos? Pelo menos, uma vez, o Rui Carlos aqui na RBL, ele deixou cair a carteira dele. Eu fui a juntar, não vi nada. Eu disse, mas por que o Rui é tão feliz que ele não tem uma moedinha aqui? Ele disse, Douglas, porque eu sei o meu papel na reencarnação, né, Rui? É isso aí. Pegando o gancho do Donato, bem colocado, nós somos o pêndulo que estrutura a balança, né? Aqui viemos com missões e precisamos ter o sentido de entendê-las. Uns ontem foram ricos, hoje são pobres, pela questão da lei de causa e efeito. Uns são pobres, hoje são ricos. E assim a gente vai passando. Na realidade, duas palavras são muito importantes no primeiro caso. Na pobreza, a obediência e a resignação. E no segundo, nunca cairmos na ousadia da perdularidade do egoísmo, que nos fecha a oportunidade de abrirmos nosso coração para os outros. Então a ciência somos nós, que somos o pêndulo que equilibra a balança da vida, possibilitando que o processo reencarnatório seja realmente produtivo. Muito bem, né, e tu falou muito bem, Rui Carlos, a questão da reencarnação, tu e o Nonato, né, que nós somos almas em processos de evolução. Reencarnação é isso. Uma hora nós estamos na opulência, outra hora nós estamos na dita miserabilidade que não existe. Tudo é questão de alma, tá? Então não se preocupe, não mande suas oferendas aqui pro Rui. Ele é feliz com o que tem, não é, Rui? Olha só. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o grupo Amor e Perdão. Salve. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Salve este sol que incendeia as veias da América do Sul. Salve este céu que clareia as areias do mar azul.
Salve este brilho nos olhos do povo dessa nação. Salve esta paz que alimenta e carrega o meu coração. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve Terezas e Dulces e Gandhis e Chico Xavier. Salve a força do homem unida, a beleza da mulher. Salve o que ainda se tem pra aprender e o que se pode ensinar. Salve o que ainda se tem pra viver e o que se pode amar. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve Terezas e Dulces e Gandhis e Chico Xavier. Salve a força do homem unida, a beleza da mulher. Salve o que ainda se tem pra aprender e o que se pode ensinar. Salve o que ainda se tem pra viver e o que se pode amar. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Podemos contar com os nossos amores. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Podemos contar com nossos amores. Aquela havia sido uma semana muito difícil para ele. Empresário dedicado e responsável, enfrentava complicações múltiplas na organização, que já contava com mais de 2 décadas de existência. Depois de mais uma noite mal dormida, dessas em que nos mantemos despertos, tentando encontrar soluções para os problemas, ele levava a filha caçula de 5 anos para a escola. A alegria da menina fazia com que ele esquecesse por alguns instantes de todas as batalhas que o aguardavam. Um breve descanso para aquela alma guerreira. Pararam o carro, desceram, e como sempre fazia, levou-a até a entrada da instituição de ensino. Iam se despedir, como de costume, quando ela subitamente caiu em pranto e o abraçou fortemente. Ela nunca reclama de ir à escola, pensou ele. O que aconteceu? Ela estava tão bem. Depois de alguns instantes sem conseguir falar, ela lhe disse: "Papai, quero ir trabalhar com você." E continuou abraçando-o ainda em lágrimas. Ele entendeu a razão do pranto e também se emocionou.
Mesmo sem ele dizer o que se passava em seu íntimo, ela havia percebido que o coração de seu amado pai estava triste. Não sabendo como expressar sua vontade de ajudar, de fazê-lo alegre novamente, de consolá-lo, ela propõe ir trabalhar com ele. Que bela e singela expressão de amor! Deste amor que deseja ver aqueles que estão ao nosso lado, bem, felizes, em paz. E nada mais completo e puro que a expressão de uma criança dizendo ao seu pai: estou aqui, quero ajudar, não fique assim. Irradiamos sem perceber tudo aquilo que vai em nossa alma. Mesmo que nos escondamos por trás da mudez, do silêncio, emitimos vibrações constantemente. Quem tem sensibilidade pode captar. Quem nos ama e se importa conosco está sempre atento e disposto a ajudar. E ainda, em muitas oportunidades, a providência divina se utiliza desses que estão ao nosso redor para nos enviar conselhos, palavras amigas e emissões de carinho. Sim, o Criador nos fala das mais diferentes formas possíveis. Cabe-nos saber ouvi-lo. Na proposta da filha antes citada, talvez estivesse o abraço de Deus dizendo: sei que as batalhas são muitas e que por vezes você se sente fraco, impotente. Mas saiba que não está só. Aqueles que o amam em meu nome estão ao seu lado. Não há vitória sem batalha. Não há conquista sem lutas. O guerreiro merecedor do descanso e do triunfo é aquele que se mantém firme e que segue até o fim. Ao mesmo tempo que estamos cercados de desafios e de lutas, estamos amparados pelo amor das leis divinas. Nunca estamos abandonados, embora muitas vezes achemos que nossa luta é solitária. Podemos contar com o porto seguro da família, das relações saudáveis da amizade e com a confiança de que tudo acabará bem. Procuremos sintonizar sempre com os planos espirituais mais elevados, através dos pensamentos positivos e da oração sincera, para que mais facilmente possamos receber o auxílio necessário. Observemos a vida ao nosso redor e não nos permitamos fechar nas cavernas solitárias da aflição, da ansiedade e do autoterrorismo. As tantas lutas valerão a pena. Tenhamos certeza plena disso. E se muitos acham que a vida é feita de incertezas e se desesperam com facilidade, aqui vai mais uma certeza reconfortante: a de que podemos contar sempre com nossos amores. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque o nosso corpo de carne é o condutor de ondas eletromagnéticas. Nós somos co-criadores da própria criação. Olha que maravilha! Deus cria, como nós somos seus filhos, nós temos o DNA divino. Então não vale a pena aí você ficar desestimulado, não. Acredite, você é um projeto de Deus feito para a felicidade. E falando em Deus, como é que está o seu diálogo com Deus? Porque às vezes a gente se afasta da nossa própria criação. Então tem gente que é triste porque não conversa com Deus. Nós somos ainda crianças espirituais. Então todas as religiões, todas, sempre nos ensinam: olha, vamos conversar com o Criador, com a força suprema. E a doutrina espírita amadurece isso, comprovando o quê? Que nós temos recursos a serem trabalhados. E vem Jesus Cristo, que não dificultou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos apresentando benfeitores espirituais, almas que um dia conviveram conosco, não só dessa vida, mas de outras existências, que estão ali nos apoiando, que vamos se vencer a nós próprios, porque os recursos estão aí.
Então, se está acontecendo alguma coisa com você, relaxe o pensamento. Vamos desenvolver. Há 27 anos nós fazemos isso. Oramos juntos para mobilizar essas energias. Está doente? Não se preocupe. Elementos medicamentosos vão ser colocados na sua água, no seu alimento. Aí o campo vibracional de onde você estiver vai ser modificado, porque irão correntes de pensamento. Vamos unir o mesmo ideal. E você pensa que você está só nesse levante? Não, os nossos ouvintes aqui de Carteirinha, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gisel Lima e família, Pedro Paulo Costa no Telégrafo, a família Matias na Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani, Luiz Otávio, o MC Careca, Ori Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elaide Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles de Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui na Angostura, pertinho da RBA, Paulo Carvalho e sua família Sara, Tainá, Tel e Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no Bairro Novo em Marituba, Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da paz. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor.
Sim. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. O primeiro passo não leva você aonde quer ir, mas tira você de onde está. Caminhe. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.